Olá, querido amigo, tudo bom? Essa semana estudamos aí na lição de adultos, planejando para o sucesso. Tivemos aí uma dificuldade de gravar devido ao retiro espiritual, mas a gente vai deixar um resumo aí da lição da semana, tá bom? E a partir de amanhã, sábado à tarde, a gente já volta aí o estudo diário da lição, tá certo? A lição trouxe como verso áureo Colossenses 3, 23 e 24, que diz: Tudo que fizer, faça de coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa de herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Fazer para Deus, queridos, sempre é o melhor, não fazer para homens. E a lição trabalha aí o aspecto de sucesso. O que seria sucesso na Bíblia? Eu ainda consegui gravar um resumo aí, na verdade, uma introdução, dê uma assistida no vídeo, vou deixar o link no final, onde eu trabalho esse aspecto de sucesso, porque sucesso depende de perspectiva ou depende do que diz a palavra do Senhor. Porque se a gente for achar que sucesso é recurso, como é que foi a vida de José? José se tornou um governador, mas era escravo. E João Batista, que foi decapitado e nunca a Bíblia falou de ele ter muitos recursos, foi alguém rico. Será que então ele não teve sucesso, sendo que foi ele que batizou Jesus e foi o que pregou preparando o caminho para Cristo? Então, querido, sucesso tem a ver com contentamento, alegria, fazer o que agrada ao Senhor. A lição também trabalhou essa semana o que é importante em primeiro lugar. Eclesiastes 12, verso 1 diz assim: Lembra-te do Senhor na sua mocidade, para que quando chegue dias maus a gente esteja preparado. Possa ser que você não aceitou a Cristo enquanto jovem, não teve essa preocupação. Mas e se você é um jovem, né, você precisa entender que primeiro a gente precisa ter esse foco, né, de buscar o Senhor. Mas caso você aí a idade já chegou, entenda o seguinte: precisamos dedicar ao Senhor diariamente e não apenas se dedicar ao trabalho. Tem muita gente que é escravo do trabalho porque quer. Alguns pegam 2, 3 empregos, não para manter a casa, mas para manter a vida que ele quer, a estabilidade, os recursos. E a gente tem que ter cuidado em relação a isso, o amor ao dinheiro. Por isso que Mateus capítulo 6, verso 33, já vem um conselho divino. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Que outras coisas? As nossas necessidades. E por isso a gente precisa confiar e ter a certeza que o Senhor está conosco. Olha, por exemplo, a vida de Jacó, em Gênesis 29, de 9 a 20, Jacó encontra-se com o Senhor diz que abençoaria ele, como abençoou aos seus pais, e depois que ele encontra uma esposa, que foi Raquel, e ali foi também enganado pelo seu tio, teve que casar com Lia, mas ele se juntou a uma pessoa depois que fez uma promessa e se uniu a Deus espiritualmente, financeiramente, porque ele prometeu dar os seus dízimos e ofertas e dedicar as suas bênçãos ao Senhor. Então, queridos, antes de se unir com uma pessoa, precisa se pensar no aspecto espiritual e financeiro. E também pensar nesses que estão acrescentando, se vai somar ou subtrair na sua vida. É uma pessoa que vai lhe trazer dívidas? É uma pessoa que vai te levar para mais próximo de Deus? Algo importante para você pensar em meio a esse aspecto da vida, né, que a gente faz essas uniões. E a bênção do trabalho. A menos que a pessoa seja rica ou beneficiária de algum fundo que os pais deixou, em algum momento da vida vai ter que trabalhar. Essa é a lida de todos nós. O trabalho dignifica o homem, eu acredito nisso. E o trabalho ele foi uma bênção. Deus estabeleceu assim para o primeiro casal. Diz que eles seriam administradores. Foi Adão que deu o nome aos animais, às coisas. Então ele tinha já um trabalho a fazer. Alguns pensam que o trabalho só surgiu após o pecado, porque Deus disse que do suor do seu rosto comeria. Ok, houve um peso sobre a terra, mas agora as coisas ficou difícil de adquirir. Você já viu como é difícil ganhar o pão de cada dia, com suor mesmo que a gente ganha? Mas não é por isso que o trabalho foi amaldiçoado, mas sim a terra, para que o homem entendesse que quando estamos com Deus, as bênçãos vêm e é melhor para o servi-lo. Os anos de labor e os filhos. Deus pretendia que os seres humanos trabalhassem. Os anos de trabalho geralmente dura aí até cerca de 40 anos. Isso em uma visão americana, né? Para a gente dura um pouco mais, né? Dura aí até os 60, 65. E é nesse período que a gente adquire posses
se estabelece no emprego e assim cria também os filhos. São períodos difíceis de relacionamento, de luta financeira, e quando a gente chega nesse ideal financeiro é que as coisas começam a ficar estável e a vida a mudar. É bom quando começa cedo, como seria bom que aqui fosse igual aos Estados Unidos, até os 40 anos, a gente até tivesse a casa própria, já estivesse aí planejando aposentar, né? Como bom seria, mas como não é, a gente labuta um pouco mais e a Bíblia nos traz alguns princípios de cuidado financeiro com a família. Por exemplo, 1 Timóteo 5,8 diz assim, ó, quem não cuida dos seus e os dos da casa é pior do que os descrentes. Então nós temos responsabilidades e um cuidado com aqueles que são da casa em relação aos recursos. O texto de Provérbios 14:23 diz que todo trabalho é o que? É proveitoso e a gente precisa ter isso em mente. E também Colossenses, ele diz que a gente deve fazer tudo de coração para o Senhor. Lembra do verso áureo aí da semana, né? A gente faz não para homens, mas para Deus, né? Assim deve ser o nosso pensamento. E o marido, ele é o principal provedor na maioria das famílias, embora muitos cônjuges trabalhem e quando se tem um problema de saúde, um problema que o marido fica desempregado, acaba muitas das vezes a mulher assumindo esses recursos da família. E os filhos que nascem nesse tempo são chamados de herança do Senhor, como no Salmo 127, verso 3. E aí o que acontece? Há alguns princípios na criação desses filhos importantes para o avanço da família. O primeiro dele, ofereça um ambiente cristão para o crescimento dessas crianças. Culto familiar, escola sabatina, frequência à igreja, é importante nesse período. Segundo, ensine a disposição para o trabalho e o apreço por isso. Coloque os filhos para desenvolver alguma função no lar, e isso vai ser importante para o crescimento e fortalecimento do seu caráter. Terceiro aspecto, garanta uma boa educação cristã. Nós acreditamos como adventista que a educação ela é um tripé: família, escola e igreja. Se não tiver bem os três, tem grande dificuldade na educação dos filhos. Então, se há recursos, se você pode, coloque uma escola adventista, vai ser bom. Não tem na sua região, coloque em escolas que você vê que tem um princípio, um pensamento cristão, vai auxiliar bastante aos seus filhos. Trabalhe com integridade. Outra fase de uma vida bem-sucedida, a última fase, que tem uma potência importante, é quando a gente vem aí a velhice, a estabilidade, onde a gente tem mais tempo para as coisas de Deus, para os recursos. E aí o que a gente tem que fazer? Deus chama seus filhos para um padrão mais elevado no trabalho e na vida. Esse padrão é a lei de Deus escrita onde? No coração. E a gente precisa seguir essas vontades de Deus para nós. Gênesis 39, de 2 a 5, embora o texto não mencione os detalhes de José, mas José ele foi bem sucedido no seu trabalho ali com Potifar, ao ponto que Potifar não queria deixá-lo, porque tudo que ele fazia via que prosperava. E assim é o crente que confia no Senhor. Ele prospera porque Deus está com ele. Portanto, se você come ou bebe, ou fazem qualquer outra coisa que seja tudo para a glória de Deus, como diz 1 Coríntios 10, verso 31, tudo para a honra e glória do Senhor. E eu fecho a lição comentando o que está na quinta e sexta, que traz o seguinte, ó, buscando conselhos piedosos. Existem muitos gurus financeiros e a gente tem que ter cuidado com o que esses camaradas falam. Esse dia eu ouvi um guru desse dizendo que se a pessoa está ruim financeiramente, não o ajude, porque ela está daquele jeito, porque ela provocou. E não é isso que Deus diz para nós. A gente precisa cuidar e ajudar aos nossos semelhantes, principalmente os da casa. Então, por isso que o Salmo 1, ele é um bom conselho para nós. Cuidado, né, para não andar na roda dos escarnecedores, não seguir conselhos de homens que não são tementes a Deus. A gente precisa ter um cuidado nesse aspecto. E aí, então, olha, a gente precisa então fazer o quê? Deleitar-se na lei do Senhor, que aqui tem um sentido da palavra de Deus como um completo. E para mim eu achei bem interessante Provérbios 3, de 5 a 8, que traz aí conselhos para nós. Ó. O verso 5 diz, confia no Senhor, do capítulo 3. Reconheça em todos os seus caminhos, não seja sábio aos seus próprios olhos. Então aí bem importante essa parte. E aí até a lição diz que para a gente estar bem financeiramente, precisa se organizar em 7 áreas. Quais são elas? Organize-se, desenvolva um plano de gastos. E isso faz parte aí para quem quer ser bem sucedido financeiramente e equilibrar em suas finanças.
Segundo, gaste menos do que ganha. Tem muita gente que gasta mais, vive uma vida que não pode. Cuide com isso. Terceiro, economize uma parcela de cada período de pagamento. Em outras palavras, poupe, gastar menos e poupar. Também, quarto, ó, evite dívidas como evitaria uma doença. Os juros, ele consome boa parte do nosso recurso. Seja um trabalhador diligente, então não seja preguiçoso, dê o seu melhor. Muita gente cresce na empresa que trabalha por causa disso, porque ele é diligente. Seja financeiramente mais o desejo do que se esforça. Seja financeiramente fiel a Deus. Então, a fidelidade nos recursos também é importante para o nosso crescimento financeiro. E sétimo, lembre-se de que aqui não é o nosso verdadeiro lar. Nossa gestão diz muito sobre onde estão nossas prioridades. Apesar das lutas financeiras, não deve se faltar uma Bíblia, lição, material espiritual, foco naquilo que é prioridade para você e sua família. E eu quero fechar com um texto do Espírito de Profecia que diz assim, ó: a pressão para sustentar a nossa família pode nos levar a pensar que nosso trabalho seja apenas prover renda, mas temos também que participar do grande comissão de Jesus aos seus seguidores. Ao citar essa comissão, conforme encontrado em Marcos 16,15, não que todos sejam chamados para ser pastores ou missionários no sentido comum do termo, mas todos podem ser colaboradores. Então, queridos, mesmo com a pressão financeira desses mundos, seja fiel a Deus, colabore com a sua obra e para o avanço da mesma. O sucesso está em fazer a vontade de Deus e ver a mão de Deus conduzindo o nosso caminho. Você crê nisso? Ore comigo nesse momento. Querido Deus, ó Pai, abençoe o nosso estudo. Obrigado pela recapitulação do que estudamos essa semana. Que possamos cada dia mais crescer em confiança e em fé em Ti. No nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus o abençoe, queridos. Não se esqueça aí dos 10 dias de oração. Já começamos e a sua participação é importante. Um abraço. Tchau, tchau, queridos.